Boa noite. É com muita alegria, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que venho aqui para falar da palavra de Deus. Hoje ela está em Atos capítulo 9, versículo de 1 a 19. Não vou ler esse capítulo porque é um pouco extenso e nosso tempo é curto. Mas nesse capítulo fala de uma grande conversão, de um grande homem de Deus, um apóstolo de Jesus Cristo, chamado Saulo, que depois vem chamar Paulo. Saulo, ele era um judeu, porém ele era formado no exército romano, um cara que impunha medo, respeito. E Saulo, ele foi até os sacerdotes para pregar uma carta de apresentação, para poder ir até Damasco nas sinagogas. Sinagogas eram lugares templos onde que os judeus faziam os cultos a Deus. E Paulo pegou as cartas, pegou sua tropa e foi. No meio do caminho, uma grande luz brilhante surgiu e nisso Paulo caiu e ficou cego. A tropa também dele lá, os homens dele, não podia enxergar, só ouvia. E Saulo ouviu uma voz que falava: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou: quem está falando? Jesus respondeu: eu sou Jesus, aquele que persegue. Então, Jesus continuou falando: ó, levanta, vai até a cidade, na rua direita, na casa de Judas. Lá irão dizer a você o que deve fazer. Nisso, a tropa dele, os homens de Saulo, pegaram ele, sem poder enxergar também, só ouviu, né, a voz, pegou ele e caminhou para a cidade. Chegando lá, na cidade de Damasco, havia um seguidor de Jesus Cristo, um grande seguidor chamado Ananias. Ele teve uma visão do Senhor. O Senhor falou para ele que era para ele que tinha um homem na casa de Judas, que ele tinha que ir até lá, impor as mãos sobre ele, orar, para ele voltar a enxergar. Mas o Senhor falou, né? Ó, o nome dele é Paulo, né? Saulo, da cidade de Tarso. Quando ele falou esse nome, Ananias já tinha ouvido falar. E questionou: mas Senhor, como que eu vou orar para esse homem, sendo que ele persegue os cristãos, ele persegue os seguidores do Senhor, ele mata? O Senhor repreendeu Ananias e falou: ó, me obedeça, vai lá, porque esse é o homem que eu escolhi para anunciar a palavra de Deus, o evangelho. Ananias deu ok, falou obediente, foi até lá. Chegando lá, tinha passado 3 dias, né, que Saulo estava sem comer e sem enxergar. Ananias encontrou ele e falou: Saulo, meu irmão, estou aqui para orar, que o Senhor pediu para mim orar para você. Ele impôs a mão sobre Saulo e orou. Naquele momento, a Bíblia diz que caía como escama dos olhos de Saulo, né? E ele voltou a enxergar. E ali a Bíblia diz que ele ficou mais alguns dias em Damasco. E dali ele partiu para Jerusalém. Ali ele começou a anunciar o evangelho de Deus, a boa nova. O que me tocou nesta palavra foi que Paulo, ele era um perseguidor, ele matava, ele era cruel, né? Ele era cruel. Então ele matava mesmo. Ele pegava as cartas com os sacerdotes e partia. E naquilo ali ele prendia homens e mulheres que falavam de Jesus Cristo, que seguia Jesus Cristo. Até que um dia Jesus apareceu para ele. Meus irmãos, Jesus falou para Ananias: esse é o meu escolhido. Eu escolhi para anunciar o evangelho. E a Bíblia diz ali que Jesus falou
e ele há de sofrer por falar do meu nome. Meus irmãos, eu, você, somos escolhidos de Deus, somos escolhidos para anunciar a boa nova, o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus, o reino que é Jesus Cristo. E olha o tamanho do poder, o tamanho do amor de Deus por nós. Enquanto o mundo ele julga as pessoas e fala que elas não têm condições, que ela não pode falar da palavra de Deus, que ela não pode viver o evangelho, que ela é uma pessoa má, ou que ela é um bandido, ou que ele é um safado, ele não pode falar da palavra de Deus, ele não... Deus vai lá e escolhe, Deus vai lá e aponta o dedo e fala, eu o escolhi para falar da palavra de Deus. Enquanto vai todo mundo ao contrário, Deus vai lá e faz do jeito dele, do jeito que ele ama, por amor. Ele resgata aquele cidadão cruel para ser um dos maiores anunciador da palavra de Deus, Paulo. Deus também está te escolhendo neste momento. Hoje ele já escolheu e você ainda não percebeu que você é um anunciador da palavra de Deus, que você é um homem escolhido para viver e anunciar a boa nova, viver e anunciar o Evangelho, o Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. Não deixe para amanhã, faça hoje, seja na sua casa, no seu trabalho, na igreja onde você participa, nas reuniões de amigos, anuncia o nosso Senhor Jesus Cristo. Anuncia, vale a pena viver e anunciar a palavra de Deus. Meus irmãos, que nós possamos, olha só, tamanho foi Paulo em servir, em anunciar, que em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, ele fala, seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha o nível, né, de cristão que ele se tornou, para estar na Bíblia, ele falando, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu e você também possamos ser assim. Eu e você podemos dar esse exemplo. Basta a gente viver, basta a gente anunciar o Evangelho, a boa nova de Cristo Jesus. Meus irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa, o seu lar. E acima de tudo, que Deus abençoe você para ser esse grande homem de Deus, instrumento de Deus, para anunciar a boa e o Evangelho de Cristo Jesus. Amém.